Ele afirmou que haverá mudança na política de preços da Petrobras. Ele classificou a atual diretriz, que leva em conta as movimentações internacionais, como um verdadeiro absurdo. Segundo ele, a estatal vai passar a levar em conta o mercado nacional. Ele afirmou que a medida deve provocar redução entre 22 e 25 centavos no preço do diesel. Agora, pouco depois dessa declaração do ministro, a Petrobras reafirmou o compromisso com a prática de preços competitivos e em equilíbrio com o mercado nacional. E que a estatal não recebeu nenhuma proposta do Ministério de Minas e Energia para uma mudança na política de preços. Para falar mais sobre esse assunto, para isso recebemos aqui no CNN Novo Dia o comentarista de energia da CNN, o Adriano Pires. Adriano, sempre muito bom falar com você. Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos que acompanham a CNN no Novo Dia. Bem, Adriano, o ministro de Minas e Energia fala em mudança na política de preços da Petrobras, que diz desconhecer a proposta. Esse desencontro de informações deixa claro os ruídos dessa relação entre ministério e estatal? Olha, Carol, essa discussão, essa polêmica sobre política de preço no Brasil, ela estava meio esquecida, né? Porque nesses primeiros 100 dias de governo do presidente Lula, o preço do petróleo teve uma trajetória de queda, inclusive acentuada pelaquela crise bancária nos Estados Unidos e Europa. Aí, domingo passado, a OPEP, para reverter esse preço baixo, anunciou aquele corte de 1.150.000 barris e imediatamente o preço do barril superou a casa dos $80 e a discussão voltou para a mesa. Então, ontem o ministro acabou, acho que, se precipitando ao falar sobre política de preço, criticando o PPI, dizendo que ele quer fazer um PCI, preço de competitividade interna, e que esse conceito a gente não sabe o que é. O PPI é conhecido, o PPI é um conceito utilizado no mundo inteiro para precificar, né, commodities que os países exportam. Então, quando você é exportador de uma commodity, como derivados de petróleo, gasolina, diesel, você usa a paridade de importação. Quando você é exportador, você usa a paridade de exportação. Então, o Brasil, por exemplo, é exportador de soja, exportador de café, aí vale a paridade de exportação. Então, a gente desconhece mesmo esse conceito. E a declaração do ministro acabou causando também um outro problema sério, que foi a queda das ações da Petrobras. A Petrobras é uma empresa de capital aberto e tem que se tomar muito cuidado com declarações quando a bolsa está aberta, porque causa esse tipo de ruído e que prejudica os investidores. Então, logo depois da fala do ministro, a ação da Petrobras chegou a cair 3,47%. E a Petrobras, me parece, de maneira correta, divulgou aquela nota, né, para falar que não desconhecia de qualquer proposta do governo sobre mudança de política de preço, e a nota da Petrobras acabou revertendo a queda da ação da Petrobras, que fechou o dia de ontem com uma pequena elevação de 0,33%. Então tem que tomar muito cuidado ao falar de Petrobras, de política de preço, quando a bolsa está aberta, porque senão pode, inclusive, levar a uma interpelação da CVM, uma interpelação da SEC americana. De qualquer maneira, como você falou, o evento de ontem mostra, né, uma confusão aí sobre qual vai ser a política de preços daqui para frente. Se esse cenário de preço de petróleo continuar aumentando, como eu imagino que vai acontecer isso, a gente está trabalhando com petróleo mais caro no segundo semestre desse ano, a gente vai ver então como é que a Petrobras e o governo vão se ajustar para ter essa nova política de preço que a gente não sabe da qual é. Inclusive, o ministro colocou ontem, de maneira dessa vez correta, que tem que esperar final de abril, quando o Conselho da Petrobras, um novo conselho, toma posse, e aí sim, com nova diretoria, novo conselho, você pode ter aí a nova política de preço da Petrobras, que a gente, outra vez, o presidente falava em abrasileirar preço, o presidente Lula durante a eleição. O ministro ontem falou da tal da PCI, que eu não sei nem o que é isso, ele falou sobre isso, mas não explicou direito como é que vai ser, se fala muito de usar custo interno, mas enfim, a discussão está aberta e tem que atenuar essa confusão, porque confusão não é bom para o mercado, não é bom para a Petrobras, não é bom para ninguém. Ou seja, Adriano, pelo que você nos conta, não só a Petrobras não tem conhecimento dessa proposta, como essa proposta não ficou clara nem por parte do ministro de Minas e Energia. Qual seria, então, o caminho mais seguro e mais viável para a Petrobras, ou quando a gente fala aqui dos preços dos combustíveis aqui no Brasil, para que não sofra tantos impactos dessa diminuição da produção de petróleo por parte da OPEP? Olha, Carol, eu acho que o correto era continuar a política atual de paridade de importação, né? Porque, como te falei, a política usada em qualquer...
Agora, se o governo não quer que a volatilidade de preços de petróleo atinja imediatamente o consumidor, eu acho que tem que ter política pública. O que é política pública? Você pode criar um imposto regulatório, lembra? No Brasil existia a CID, que era um imposto regulatório, que é você subir a CID quando o petróleo estava barato e reduzir a CID para criar o colchão quando o petróleo estava caro. Então, poderíamos voltar com esse conceito de imposto regulatório. Ou então, essa discussão que a gente tem visto aí nos últimos anos, de criar um fundo de estabilização. Também podia ser isso. O que não pode, Carol, é intervir no preço da Petrobras. No outro momento dessa entrevista, Adriano, o ministro ele defendeu a modernização do parque de refino aqui no Brasil para o país ser autossuficiente na gasolina e no diesel. Esse seria um caminho? Esse seria um caminho, sim, porque se eu te falei, se você faz paridade de exportação, se o Brasil passa a exportar derivado, você retira o frete da conta, então o preço interno fica mais barato. Agora, construir uma refinaria, Carol, demora 4, 5 anos. Você poderia aumentar capacidades atuais. Agora, o correto também seria você continuar o processo de privatização de refinarias. O Brasil tem todas as condições de atrair investimento de refino. Por quê? Porque nós somos grandes produtores de petróleo e temos um mercado muito grande com crescimento aqui interno no Brasil. Então, esse seria o caminho correto, mas me parece também que não é a opção que o governo vai escolher. O governo já anunciou que vai paralisar as privatizações de refinaria, o que eu acho que é um retrocesso, né? Acho que a Petrobras tem que focar investimento em exploração e produção, no pré-sal, futuramente na margem equatorial, e refino, eu acho que poderia tranquilamente a Petrobras continuar tendo aí metade da capacidade de refino e a outra metade poderia ser feita pelo capital privado e novos investimentos também poderiam ser feitos pelo capital privado, porque, como eu te falei, existe indicadores, existe preço, existe produção de petróleo, existe mercado para atrair esse capital para o refino. Adriano, para a gente encerrar, falar um pouquinho mais sobre esse corte da produção de petróleo por parte da OPEP, você já colocou para a gente essa alta do preço do barril do petróleo e já estendendo essa alta para o segundo semestre, essa previsão que você trabalha. Quando é que a gente vai sentir um impacto de imediato? O que é que a gente pode esperar para 2023 quando falamos de petróleo com base nesse corte da produção da OPEP? Eu acho que a OPEP, né, ela hoje... a OPEP mais a Rússia voltaram a ter um poder muito grande de determinar o preço do barril de petróleo. Porque nos últimos anos, o que aconteceu? Por pressões ambientalistas, né, as grandes petroleiras pararam de investir ou investiram bem menos, reduziram seus investimentos em exploração e produção de petróleo. Então, você voltou a empoderar a OPEP e a Rússia. Então, cada vez que o petróleo chega a $75, a OPEP e a Rússia resolvem cortar a produção, porque o preço que eles gostariam que o petróleo ficasse é em torno de $86 o barril. Agora, o que está acontecendo esse ano? Esse ano você tem a China voltando, né? Mas o crescimento da China ainda não é o que se esperava. Então, esse crescimento da China não está assim, empurrando tanto o aumento do preço do barril do petróleo, né? Agora, de qualquer maneira, esse aumento que ocorreu aí essa semana, ele traz impacto inflacionário. Impacto inflacionário significa aumento de juros, os bancos centrais do mundo inteiro, para reduzir a inflação, controlar, vão aumentar o juro, e aí você vai ficar um pouco com esse cabo de força. De um lado, você aumenta juro, reduz demanda para tentar reduzir o preço do petróleo, e de outro lado você tem a OPEP e a Rússia cortando produção. Então esse cabo de força vai continuar até o final do ano, mas me parece, na minha opinião, que mesmo nesse cenário, mesmo com esse cenário de cabo de força, no segundo semestre a gente deve ter um petróleo chegando aí a $90, $95, pode até ter ocasiões pontuais que chegue a 100, e a gente trabalha com uma média de barril de petróleo para esse ano de 2023 em torno aí de $87. Adriano Pires, nosso comentarista de energia aqui no CNN Novo Dia, mais uma vez. Obrigada, Adriano. Até uma próxima. Obrigado, Carol. Um bom final de semana e feriado a todos. Para todos nós. Vamos lá. Adriano falava de juro, de inflação.